Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 27 de janeiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem está dormindo, mas assim que acordar, não esqueçam de fazer também a respiração da vida. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos até a sua volta, com certeza nós vamos reinar com o nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos continuar juntos invocando o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Êxodo 4 ao 5. Mateus 18, 1 ao 22. Salmos 22, 19 ao 31. E Provérbios 5, 15, 21. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, quem não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, com certeza, pode fazer a diferença aonde vocês estiverem. Amém, amados? Amém, amados? Depois que lemos, aliás, a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, que está muito cheia de luz, como sempre. Aí podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas, nos encorajando de prosseguir na palavra profética, na palavra de Deus. Louvado a Deus. E aqui, Alimento Diário Volume é o 4, você já sabe, cuja série é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. A nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Cooperar para que o Senhor possa vencer em nós todos os empecilhos ainda que tem dentro de nós. Amém? Louvado-se a Deus. O título geral é Seja um canal da graça de Deus. Eu preciso, e sei que muitos de nós precisam ser esse canal da graça de Deus. Louvado a Deus. Escrito pelo nosso amado e querido Pedro Dom, um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra como profeta, falando aqui pelo Senhor, e nós juntos podemos edificar e cooperar a igreja que é de Deus. Louvado a Deus. Hoje nós estamos na segunda semana, hoje é sexta-feira, o título da semana é Habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus é no Espírito. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. Então vamos deixar o nosso Senhor reinar e morar dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. Leitura bíblica, já lemos. Vários versículos e capítulos, já lemos. Bem desfrutantes. Lê com oração, esse é que nós já lemos, que é João 1,14. E ele diz para mim e vocês, o verbo que é a palavra, era a palavra e é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado a Deus. Então, amados irmãos, esse habitar aqui é tabernacular dentro de cada um de nós. E o título de hoje é A Sabedoria de Deus para nos salvar. Está muito desfrutante. Deus é sábio. Por isso que a sabedoria de Deus precisa, a cada momento, estar reinando dentro
de nós. São, deixa eu ver aqui, 8 parágrafos. E ele diz o seguinte no primeiro. Como vimos anteriormente, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. O homem tornou-se, amados irmãos e amadas irmãs, tornou-se carne, já não dependia mais de Deus. Ó Senhor Jesus, para resolver tanto o problema da carne como do pecado, o Senhor veio em carne. Esse é o nosso Deus. Ele veio em carne. Resolver tudo, gente. Por isso que hoje eu e vocês temos livre acesso ao nosso Senhor. Ela diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Carne é um termo negativo, refere-se ao homem caído. Ó Senhor Jesus, para que Deus pudesse salvar o homem dessa condição, ele enviou seu próprio filho para se tornar carne. Então, amados irmãos e amadas irmãs, lembre, nós temos carne e a carne ela não agrada ao Senhor. A carne ela é negativa. Por isso que eu e vocês precisamos estar exercitando o nosso espírito. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí aqui diz, entretanto, uma dúvida permanece. Se Jesus tomou sobre si a carne do pecado do homem caído, ele tem pecado? Aliás, ele tem pecado? A Bíblia afirma que não. Sobre isso, leamos Romanos. O que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne. Isso fez Deus, ouçam bem aqui a explicação. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. No tocante ao pecado, Senhor Jesus, lembre-se, todos os homens, eles têm carne e sangue. Para nos salvar, o Senhor também participou da carne e do sangue. Senhor Jesus, fazendo o quê? Tomando a carne, ele certamente seria contaminado com sua natureza pecaminosa. Mas, vejamos que coisa maravilhosa. Paulo diz, isso fez Deus. Foi Deus que fez isso, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Note a expressão semelhança de carne pecaminosa neste versículo. Ó Senhor Jesus. Aí diz assim, vamos explicar isso com a ilustração na página anterior. Nela podemos ver uma circunferência que representa a carne do homem. O contorno da circunferência é a semelhança da carne do pecado. E o conteúdo deste círculo é a carne do pecado. Lembre-se, Jesus não participou da carne do pecado, e sim da semelhança da carne do pecado. Quando foi à cruz, ele levou a semelhança da carne do pecado. E o conteúdo também foi junto. Porque Deus colocou os pecados do mundo, ouçam bem, inteiro em Jesus. Então, lembre-se, mesmo sem Jesus merecer, ele estava aqui na terra, sem pecado, perfeito. Mas Deus colocou, por causa de mim e todos vocês, que hoje ainda habita em nós esses pecados. Lembre-se bem disso. Entretanto, ele só tinha semelhança. Ele não tinha pecado, só semelhança. Quando Jesus foi à cruz, levando a semelhança da carne pecaminosa, Deus destruiu o pecado na carne. Essa é a sabedoria de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percamos mais tempo. Não vamos viver na carne, vamos viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Lembre-se, isso é possível, porque nós já temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, agora aqui no 6 ele disse assim, ó Senhor, no 6 ele começa dizendo assim, foi dessa forma que na carne Jesus aboliu a lei do mandamento, na forma de ordenança. O homem, olha que interessante isso aqui, o homem religioso é preso às formas rituais, costumes e práticas de adoração a Deus, que só causam o quê? Divisão e inimizade. Isso é um homem religioso. Homem que sempre está certinho, o homem que faz tudo direitinho, mas sem depender de Deus. Este é um homem religioso. Um tem uma prática na reunião, outro tem outra. E isso causa o quê? Divisão e inimizade. Porque Deus ensina diferente. Deus ensina, como diz no Salmo 133, quão bom e agradável que todos nós sejamos unidos. Bom e agradável a palavrinha diz lá. Então é ali onde Deus ordena a sua bênção. Amém, amados? Vamos ser unidos
uns com os outros em Cristo Jesus. Aí ele diz: ó Senhor Jesus, é por isso que não devemos ficar presos a rituais nas reuniões. Deixemos o Espírito ter o quê? Liberdade. E lembre-se, na vida da igreja tem um hino assim: que liberdade maravilhosa, não há pecado a me prender. Cristo liberta do glorioso, hoje e sempre, meu há de ser. Lindo esse hino. Lembre-se, não podemos estar atrás de rituais como aqueles religiosos. Vamos deixar o Espírito liberto. Libera o Espírito. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz assim: ó Senhor, ele diz assim: dos dois povos, que falam sobre o povo judeu e o povo gentil, Cristo criou novo homem. Aleluia. Para que então, para que então se viu a lei. Paulo escreve aos Gálatas: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Amados, de maneira que a lei nos serviu de quê? De ai, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, não por obras. Nós somos justificados pela fé. Servir para o ai significa o quê? Servir como tutor, a fim de nos guardar, enquanto ainda éramos crianças, quando não sabíamos para onde ir, nem discernimos à direita nem à esquerda. Então, hoje, graças a Deus, nós temos discernimento em Cristo Jesus. E aqui, no parágrafo 8, ele diz o seguinte: Senhor Jesus, Paulo prossegue dizendo, né, que uma vez que a fé veio, já não permanecemos subordinados ao ai. Pois todos vós sois filhos de quê? De Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Louvado seja Deus. Então, vamos nos revertir de Cristo. E para findar, que depois eu vou dizer meu pequeno pontinho, ele diz aqui no fim, diz, quando nós despimos do velho homem com as obras da carne que corrompe, e divide e nos revestimos de Cristo como novo homem, ouçam bem, produzimos o fruto do Espírito. Amados, esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Então, não percamos mais tempo. Vamos ser todos os dias revestidos de Cristo. Louvado a Deus. E para findar, eu tenho meu pequeno pontinho, porque vai nos ajudar também. Graças a Deus. E eu escrevi o seguinte: amados, quando nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que é Cristo, nós produzimos o fruto do Espírito, que é o desejo de Deus para cada um de nós. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos estar juntos em Cristo Jesus. Vamos nos revestir do novo homem, que é o próprio Senhor. Por isso, que nesta manhã, Deus vem falar para cada um de nós que essa sabedoria dele realmente só vem dele. Não existe outra sabedoria. Existe homens sabido, mas não sábio que nem o Senhor. Amém? Vamos confiar no nosso Senhor e deixar o nosso Senhor habitar dentro de nós e não limitá-lo. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do Senhor. E lembrando, se tiverem algo da palavra e ganharem, passem uns para os outros. Apenas uma frase pode sustentar alguém que está precisando. Sim,